Bom, gente, dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora do grau de superposição dos filamentos de actina e miosina na determinação da tensão pelo músculo quando este se contrai. Então, na figura 13, nós temos o diagrama do comprimento tensão para o sarcômero único totalmente contraído. Então, vamos observar aqui o comportamento desse gráfico. No eixo Y, nós temos a tensão desenvolvida. E no eixo X, nós temos o comprimento do sarcômero em micrômetros. Sim, lembrando que a tensão aqui vai estar em termos de percentual. Observem na figura D que nós temos o sarcômero totalmente relaxado. Então, aqui nós não observamos a sobreposição dos filamentos de actina e miosina. E como podemos perceber aqui no gráfico, na curva, em D, a tensão é zero, quando o comprimento ele é máximo, o comprimento do sarcômero. Observem aqui. Quando eu tenho uma redução do comprimento desse sarcômero, eu vou ter o aumento da tensão, como podemos observar em C. Aqui já tem início a sobreposição dos filamentos de actina e miosina. Então, quando eu tenho o comprimento de 2,2 do sarcômero, eu vou atingir aí uma tensão de 100%. Da mesma forma acontece em B, aonde também observamos esse comportamento. Sobreposição das fibras de actina e miosina com geração de tensão no seu máximo, 100%. Aqui o comprimento, 2 micrômetros. Quando eu vou reduzindo o comprimento do sarcômero, eu vou tendo uma redução da tensão, como podemos observar aqui na curva. Isso resulta do quê? Da sobreposição dos filamentos de actina e miosina ao máximo. Tanto é que vejam que a linha Z, ela está em contato com a miosina, ok? Então, veja bem, comprimento máximo, eu vou ter redução da tensão, né? Chegando até a zero, como ilustrado aqui nessa curva. Contração máxima, eu também não vou ter um aproveitamento 100% dessa tensão, como ilustrado aqui. Então, vamos lá. Em D, nenhuma sobreposição actina-miosina. Em C, sobreposição actina-miosina. Em B, sobreposição da actina além da miosina. E em A, contato dos dois discos Z do sarcômero com a miosina. Então, vamos seguir adiante. Efeito do comprimento muscular para a força de contração. Então, aqui vai estar relacionado o comprimento do músculo, levando em consideração também a tensão no eixo Y e o comprimento no eixo X, onde nós vamos ter a metade do normal e 2 vezes o normal. Então, quando a tensão ela acontece antes da contração, nós vamos ter essa característica na curva. Ela tende a crescer, a aumentar gradativamente com o aumento, como podemos observar aqui, do comprimento da fibra muscular. Já quando ocorre aumento da tensão durante a contração, percebam que o comprimento da fibra muscular vai aumentando gradativamente e também acompanhando essa tensão até atingir o seu máximo, observado aqui no ápice da curva. Se persistir esse aumento do comprimento da fibra muscular, a gente já observa que ocorre uma redução na tensão, como ilustrado aqui na curva, certo? Assim, o grau de contração do músculo é quase sempre variável para as suas diferentes partes.
Vamos estudar agora a energética da contração muscular. Então, o rendimento do trabalho durante a contração. Bem, trabalho, ele é realizado quando o músculo se contrai contra uma carga. Assim, nós temos uma equação que vai determinar isso, que vocês estudaram lá no ensino médio. Trabalho vai ser igual a carga multiplicado pela distância. Então, aqui temos, né? T, que é o rendimento do trabalho, C é a carga e D é a distância do movimento contra a carga. Assim, a energia é transferida do músculo para a carga externa para levantar um objeto ou superar uma resistência ao movimento. Emprego da energia. Aqui nós vamos falar sobre aonde é utilizado os ATPs no processo contrátil. O primeiro, ativação do mecanismo de ir para adiante, pelo qual as pontes cruzadas puxam os filamentos de actina. É o deslizamento da actina sendo puxado pelos filamentos de miosina. Lembram lá? O segundo, bombeamento de íons cálcio do sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático. E aqui caracteriza o retorno à condição de relaxamento. Então, quando o cálcio ele é retirado do sarcoplasma, o processo contrátil tende a cessar. E aqui, para retirar esses íons cálcio, eu preciso de ATPs. O terceiro, bombeamento de sódio e potássio através do sarcoplasma para manter o ambiente iônico apropriado para a propagação do potencial de ação das fibras musculares. Bomba de sódio e potássio que a gente estudou e que a gente sabe que requer energia para que mantenha esse ambiente contra o gradiente de concentração, né? O meio extracelular e o meio intracelular, eles não estão, como vimos na nossa aula passada, né? Eles não estão em concentrações equivalentes. As concentrações são diferentes justamente para garantir essa carga que é gerada na membrana celular, como estudamos. Fontes de energia para a contração muscular. Então, aqui nós temos 3 fontes de obtenção de ATPs. A primeira dela, fosfocreatina, que é obtida através da clivagem e sua energia ela é liberada, causando a ligação de íons fosfato ao ADP para reconstruir ATPs, certo? Então, essa molécula, ela é clivada, libera fosfato, e esse fosfato, ele vai ser agregado, vai ser ligado à molécula de ATP, e aí, quando ocorre essa ligação, nós temos a formação do ATP. Aqui tá ADP, mas é ATP, viu, gente? A próxima fonte, glicogênio. O desdobramento enzimático do ácido pirúvico e lático libera a energia que é utilizada para converter ADP em ATP e reconstruir as reservas de fosfocreatina. Então, aqui a gente sabe que o glicogênio, ele é a fonte energética de reserva dos músculos. Então, se em algum momento o músculo necessitar desse composto, ele precisa ser clivado, precisa ser convertido, é a glicogenólise, certo? Onde serão liberadas moléculas de glicogênio que serão utilizadas aí na obtenção de ATPs. O terceiro, metabolismo oxidativo. Aqui envolve a mitocôndria, que é a nossa usina de energia, e todos aqueles processos que acontecem no seu interior, como, por exemplo, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa, que gera uma quantidade interessante de ATPs. Então, consiste na combinação do oxigênio com os produtos finais da glicólise e com outros nutrientes celulares. É responsável por 95% de toda a energia usada pelos músculos para a contração. É a fonte mais importante de ATPs,
certo? Metabolismo oxidativo, levando em consideração aí a atividade das mitocôndrias na produção dessas moléculas energéticas. Características da contração do músculo como um todo. Tipos de contração. Então, aqui nós temos dois tipos de contração que acontecem no músculo. Nós temos a contração isotônica e a contração isométrica. A contração isotônica, ela também é considerada como contração dinâmica, enquanto que a contração isométrica, ela é considerada uma contração estática. Então, vamos observar aqui a contração isotônica, onde nós temos um músculo relaxado e quando ocorre o processo contrátil, ele vai apresentar essa característica. Observem que tem uma carga aqui, na qual o músculo acaba executando, né, uma função, uma contração para superá-la. Nesse caso da contração isotônica, percebam que ocorre a redução do músculo, das fibras musculares aqui. Enquanto que na contração isométrica, onde nós temos uma carga considerável de 30 kg representado aqui, quando ocorre o processo contrátil, o músculo ele mantém praticamente o mesmo comprimento de suas fibras. Olhem o músculo aqui em estado relaxado e no estado contraído. Então, percebam que não houve mudança significativa no seu comprimento. Então, caracteriza aí a contração isométrica. Vamos para falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira, contração isotônica. Vamos para algumas características dessa contração. A primeira, o músculo se encurta durante a contração e move a carga, como podemos observar aqui no GIF, né, que é executado flexão e extensão. Então, percebam que durante a contração eu tenho uma redução das fibras musculares, ok? O segundo, ocorre quando a força da contração muscular é superior à carga e a tensão do músculo permanece constante durante a contração. Esse tipo de contração que a gente viu anteriormente, que também é uma contração dinâmica, ela utiliza muito as articulações no processo, como podemos observar mais uma vez aqui no GIF, certo? Então, a carga muitas vezes é leve, o seu peso, a sua massa é leve e o indivíduo ele consegue executar essa função com uma certa facilidade. Já na contração isométrica, o músculo não se encurta durante a contração, como podemos observar aqui no GIF. Ocorre quando a carga é maior que a força de contração muscular. Então, o músculo, a carga, como tem uma massa significativa, então não permite que o indivíduo, né, acabe executando essa função. Percebam que também a gente não vai ter a utilização de articulações na realização dessa contração. Por isso que ela também é considerada como contração estática. O músculo gera tensão ao se contrair, mas o comprimento total do músculo não varia, como podemos, mais uma vez, observar na figura. Características dos abalos isométricos registrados em diferentes músculos do nosso corpo. Bem, então a figura 15 traz a duração das contrações isométricas para diferentes tipos de músculos esqueléticos de mamíferos, mostrando o período latente entre o potencial de ação. Então, aqui nós temos a representação do potencial de ação. Na aula passada, que o potencial de ação apresenta alguns estágios, né, o de repouso, despolarização e repolarização, que é representada aqui através dessa curva, para os diferentes músculos aqui estudados. Então, nós temos aqui, nesse gráfico, representado em X, em Y, a força de contração, e em X, o tempo em milissegundos. Observem no gráfico, na curva em azul,
temos aqui a duração da despolarização. É só um gráfico para comparar com as contrações dos músculos aqui envolvidos. Então, o músculo ocular, ele se contrai em um curto período de tempo, como podemos observar aqui, certo? Então, o potencial de ação dele, representada nessa curva, ela é breve. Então, o tempo de contração também é curto. Já para o músculo gastrocnêmio, nós temos um período maior de tempo para a realização dessa contração. E quando eu comparo para o sóleo, aí esse tempo de contração é bem maior, quando eu comparo com os dois anteriores. As características energéticas da contração muscular variam entre os diferentes músculos, como também as características mecânicas. O que isso quer dizer? Contrações rápidas vão acontecer no músculo ocular justamente para atender essa necessidade, né, de acuidade ocular. No músculo gastrocnêmio, como a sua característica mecânica não é tão requisitada assim quando comparada com a do músculo ocular, então o processo contrátil ele permanece nesse período de tempo para garantir a função desse músculo. E no sóleo, o tempo de contração maior por conta também da função que esse músculo executa. Então, aqui nós temos o tempo, 1 sobre 50 segundos para as contrações promovidas pelo músculo ocular, 1 sobre 15 segundos para o músculo gastrocnêmio e o sóleo, veja que o tempo é bem curto, 1/5 de segundo. A duração da contração muscular são adaptadas às funções do músculo, como eu falei. Tipos de fibras musculares. Então, nós vamos ter fibras lentas, tipo 1, ou músculo vermelho, que apresenta as seguintes características. São fibras com dimensões menores, são inervadas por fibras nervosas menores, possuem um sistema de vascularização mais extenso e mais capilares, tem número elevado de mitocôndrias e contém grande quantidade de mioglobina. Já para as fibras musculares rápidas, tipo 2 ou músculo branco, nós temos as seguintes características. São fibras grandes, apresentam retículo sarcoplasmático muito extenso, estão presentes grandes quantidades de enzimas glicolíticas, tem suprimento de sangue menos extensivo, tem menor número de mitocôndrias, metabolismo oxidativo secundário, déficit de mioglobinas. E aqui nós temos a representação, né, na figura 16, o músculo sóleo, exemplo de músculo composto em sua maior parte por fibras lentas. E na figura 17, o músculo tibial anterior, exemplo de músculo composto em sua maior parte por fibras rápidas. Mecânica da contração do músculo esquelético. Então, vamos falar um pouco da unidade motora, que consiste no conjunto das fibras musculares inervadas por um único neurônio motor, que também é conhecido como motoneurônio. Então, nessa fotomicografia, nós temos várias fibras musculares e observem a inervação dessas fibras por um único neurônio. Então, cada fibra ela vai ser inervada por um terminal nervoso proveniente desse nervo motor, desse neurônio motor, desse motoneurônio. Então, fibra nervosa motora, fibras musculares esqueléticas.
Aqui uma fotomicografia mostrando o nervo motor, fazendo justamente a inervação de diversas fibras aí musculares. Há, em média, cerca de 80 a 100 fibras musculares por unidade motora. Pode acontecer, em alguns casos, em que exige precisão de movimento, em que eu vou ter um único neurônio inervando um grupo menor de fibras musculares, de 3, 5, certo? Uma quantidade menor. São aqueles músculos que precisam de uma precisão com relação à resposta motora. Músculos que necessitam de controle fino possuem poucas fibras musculares por unidade motora. Já os músculos que não necessitam possuem muitas fibras musculares por unidade motora. Um músculo pode receber inervação de várias centenas de neurônios motores diferentes. Mas lembrando, um músculo ele é constituído, como a gente viu na nossa aula, na primeira parte da nossa aula, o músculo ele é constituído por muitas fibras musculares que vão se agrupar em feixes, certo? Então, no músculo eu vou ter muitas unidades motoras, certo? Então, é isso que a questão quer dizer. Eu vou ter muitas unidades motoras dentro de um músculo e, consequentemente, eu vou ter neurônio motores diferentes, inervando esse músculo. Aqui nós temos uma figura que ilustra a unidade motora. Um neurônio motor individual pode se dividir para inervar várias fibras musculares que atuam em conjunto como um grupo. Como podemos observar, aqui nós temos a presença de ramificações desse axônio motor, permitindo que cada fibra muscular dessa seja inervada por um terminal do neurônio. Contração musculares com forças diferentes. Somação das forças. A definição de somação significa a soma de abalos individuais para aumentar a intensidade da contração local. Então, cada fibra muscular, ela vai ter uma peculiaridade. Então, tem fibras que vão ser menores e que vão se contrair também, a força de abalo também vai ser menor, e as fibras maiores, consequentemente, vão ser inervadas por neurônios maiores e o abalo no processo contrátil vai ser bem maior. E no fim, o que é que a gente vai ter? A somação desses abalos de cada fibra envolvida. Meios de ocorrência. Podem ocorrer quando ocorre um aumento do número de unidades motoras que se contraem ao mesmo tempo. Aqui nós vamos ter um exemplo de somação por fibras múltiplas, que foi o que eu falei anteriormente. Então, eu vou ter dentro do músculo tanto fibras pequenas em comprimento, sendo inervadas por neurônios também pequenos, como eu vou ter fibras grandes inervadas por nervos, fibras nervosas maiores. E aí, o abalo de cada uma vai ser diferente, mas no final ocorre a somação desses abalos, dessas forças, resultando aí na somação das forças. E aumento da frequência de contrações, somação por frequência que podemos observar aqui nesse gráfico, certo? Então, nós temos os abalos isolados, observe que a frequência aqui tende a aumentar e, consequentemente, vai chegar um momento em que o potencial de ação, ele não chega a ser concluído e logo em seguida vem outro abalo e vem outro e vai se somando até chegar em uma condição, como observada em D, que é conhecida como tetania, ou seja, a frequência tende a aumentar e, consequentemente,
chega a uma condição onde vai ocorrer essa somação. Tetanização. Força de contração máxima obtida quando a frequência de estimulação atinge um nível crítico, como podemos observar aqui no tétano incompleto e mais especificamente aqui no tétano completo. Vejam que a curva de potencial de ação, ela não está nítida, ela foi somada, ok? Porque é um potencial em cima do outro, um potencial em cima do outro. As contrações sucessivas ficam tão rápidas que se fundem com a contração total do músculo que aparenta ser completamente uniforme e contínua, como observado aqui. E mais, temos aqui uma imagem que ilustra essa tetanização. Os músculos do corpo todos contraídos. Não relaxa de jeito nenhum. A tetania ocorre porque o músculo se mantém contraído devido às quantidades suficientes de cálcio mantidas no sarcoplasma. E a força máxima de contração tetânica de músculo é média de 3 a 4 kg por centímetro cúbico de músculo. Tônus do músculo estriado. A definição: tensão apresentada pelo músculo em repouso. A causa resulta de baixa frequência de impulsos nervosos vindos da medula espinhal ou espinal e a origem, sinais cerebrais transmitidos para o motoneurônio anterior da medula espinal ou sinais do fuso muscular. Fadiga muscular. Definição: condição reversível na qual o músculo não é mais capaz de gerar ou manter a potência esperada. A fadiga é variável. Fatores que influenciam: intensidade e duração da atividade contrátil, tipo de metabolismo aeróbio ou anaeróbio utilizado pela fibra muscular, composição do músculo, como vimos, qual é o tipo do músculo aí envolvido, tipo de condicionamento do indivíduo. A classificação: nós vamos ter a fadiga central, se origina no sistema nervoso central, e a fadiga periférica, que se origina em algum lugar entre a junção neuromuscular e os elementos contráteis do músculo. A causa da fadiga: redução da liberação de acetilcolina, acidose, ou seja, a diminuição do pH, depressão das reservas de glicogênio muscular, também é uma das causas, níveis elevados de fosfato inorgânico citoplasmático, que precisa ser posteriormente utilizado na produção de ATPs, desequilíbrios iônicos e redução de oxigênio. Remodelação muscular. Bem, aqui nós vamos falar um pouco dessa característica do músculo, que é de se remodelar, de se ajustar às funções que são requisitadas. Então, o músculo ele consegue alterar o seu diâmetro, o seu comprimento, as suas forças e até mesmo o seu suprimento vascular. E ainda vou colocar outro ponto, ele consegue alterar suas fibras musculares, viu? Então, entenderam que trata da remodelação é ajustar o músculo a uma determinada função que ele está sendo requisitada naquele determinado momento. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da hipertrofia muscular, que consiste no aumento da massa total de um músculo. Lembrem que aqui na hipertrofia vai ocorrer o aumento do número de miofibrilas na fibra muscular, certo? Então, não vai ter aqui um aumento do número de fibras musculares, mas sim o aumento de miofibrilas no interior lá do sarcoplasma da fibra muscular.
resulta do aumento dos filamentos de actina e miosina em cada fibra muscular, com crescimento do número de miofibrilas, produzindo assim uma elevação do tamanho das células musculares. E isso acontece mediante um exercício sobrecarga. Então, quem frequenta a academia, né, ou quem faz alguma atividade que não esteja diretamente relacionada à atividade física, mas uma atividade laboral que requer muito da musculatura, acaba acontecendo isso, o músculo se hipertrofia, né? Ele aumenta o número de fibras, de miofibrilas musculares, ok? Tipos de hipertrofia. Então, nós vamos ter a hipertrofia radial, que consiste no crescimento do músculo esquelético em diâmetro, e a hipertrofia longitudinal, que consiste no crescimento do músculo esquelético em comprimento. Na hipertrofia longitudinal, nós vamos ter aí a inserção de mais unidades de sarcômero nessa fibra, certo? Enquanto que na hipertrofia radial, aqui já é o aumento em número de miofibrilas, ok? Atrofia muscular, já é o contrário. Quando eu não utilizo o músculo, então o músculo ele não vai gastar energia se ele não está sendo requisitado. Então, o processo é o contrário, é de redução dessas miofibrilas. Então, consiste na redução da massa total do músculo. Se eu reduzo essas miofibrilas, consequentemente, eu vou ter uma redução da massa total desse músculo. Resulta da degradação das proteínas contráteis por meio da via ubiquitina proteassomo dependente de ATP. Então, se aquele músculo ele não está sendo requisitado, essas proteínas, a quitina e miosina, que compõem os miofilamentos, que por sua vez faz parte da miofibrila, vão ser degradadas, porque não estão sendo utilizadas. E aí utilizamos esse processo, essa via aqui de destruição de proteínas, ok? A desnervação muscular provoca uma rápida atrofia com destruição das fibras musculares e substituição por tecido fibroso ou adiposo, caso não ocorra o restabelecimento do nervo para a fibra muscular. Hiperplasia muscular consiste no aumento do número real de fibras musculares e não só do seu tamanho, como podemos observar aqui na figura. Então, eu tenho representando quatro fibras musculares aqui. No exemplo acima, nós temos um caso de hipertrofia, onde ocorre o aumento do número de miofibrilas e, consequentemente, o aumento do volume, o aumento da massa do músculo. E abaixo nós temos um caso de hiperplasia, onde a gente observa o aumento do número de células, de fibras musculares. Então, nós temos aqui a fotomicografia ilustrando bem isso, hiperplasia. Ocorre em raras circunstâncias de geração de força muscular extrema, rigidez cadavérica ou rigor mortis. Trata-se do estado de contratura pós-morte dos músculos do corpo. A duração de 15 a 25 horas, podendo essa duração variar muito, porque vai depender da condição climática. A temperaturas elevadas acabam colaborando aí na redução do tempo do estado de contratura. Já em ambientes a temperatura é mais baixa, então a tendência é que essa contratura ela dure um pouco mais. Então a influência aí climática também acaba colaborando nessa contratura do cadáver. A causa: perda da fonte energética de ATP, necessária para a separação das pontes cruzadas dos filamentos de actina durante o processo de relaxamento muscular,
como já estudamos e como podemos observar aqui. Então, o ATP ele vai ser solicitado justamente para ocorrer esse relaxamento, ok? Por isso que o cadáver ele se encontra nesse estado contrátil, porque o ATP, quando morremos, não é mais fornecido. Bom, pois bem, então concluímos aqui. Essas são as fontes bibliográficas que foram utilizadas na construção desse material. Aqui nós temos as fontes, os sites que foram obtidos, as imagens desses slides. E a gente fica por aqui. Até a próxima aula.